pecadores nas mãos de um Deus irado. Texto base, Deuteronômio 32:35. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Neste versículo, a vingança de Deus é ameaçada aos israelitas, incrédulos e ímpios, que eram o povo visível de Deus e que viviam debaixo da graça, mas que, apesar de todas as obras maravilhosas de Deus, feitas a seu favor, permaneceram sem conselho, não tendo entendimento delas. Sob os cuidados do refinamento do céu, eles deram fruto amargo e venenoso, como revelam os 2 versículos que imediatamente precedem o texto. A expressão que escolhi para o meu texto, ao tempo que resvalar o seu pé, tem as seguintes implicações relativas ao castigo e destruição aos quais estes israelitas estavam expostos. Significa que os israelitas estavam sempre expostos à destruição, assim como alguém que está ou anda em lugares escorregadios sempre está exposto a cair. Esta ideia está implícita na maneira de destruição que lhe sobreveio e que está representada pelo pé escorregadio. O mesmo é expresso em Salmos: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Significa que os israelitas estavam sempre expostos à destruição inesperada e súbita. Assim como aquele que anda em lugares escorregadios está a todo momento sujeito a cair, pois não pode prever se no momento permanecerá de pé ou se cairá. E quando cair, cairá de uma vez, sem aviso. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento. Salmo 73. Outra coisa que está implícita é que eles estão sujeitos a cair sozinhos, sem serem lançados pela mão do outro. Assim como aquele que está e anda em solo escorregadio não precisa de nada mais do que o próprio peso para cair no chão. Implica que a razão pela qual os israelitas ainda não caíram é somente porque não chegou o tempo designado por Deus. Pois está escrito que quando chegar o tempo devido ou designado, seus pés escorregarão. Então será permitido que eles caiam, assim como estão propensos pelo seu próprio peso. Deus não mais os sustentará nesses lugares escorregadios, mas os deixará. E naquele exato momento eles cairão em destruição, assim como aquele que está em semelhante lugar escorregadio, na beira de uma cova, não pode ficar sozinho, mas quando é deixado, cai imediatamente e se perde. A observação das palavras sobre as quais me deterei é esta: não há nada que mantenha os ímpios um momento sequer fora do inferno, a não ser a mera vontade de Deus. Pela mera vontade de Deus, quero dizer, sua vontade soberana, sua vontade arbitrária, não controlada por obrigação, não impedida por dificuldade, como se nada mais senão a mera vontade de Deus, obtida em último grau ou em qualquer aspecto, tivesse participação por um momento na preservação dos vivos. A verdade dessa observação se mostra pelas seguintes considerações. Não há falta de poder em Deus para a qualquer momento lançar os homens ao inferno. As mãos dos homens não podem ser fortes quando Deus se levanta. Os mais fortes não têm poder para lhe resistir. Não pode se livrar das suas mãos. Ele não só é capaz de lançar os ímpios no inferno, como pode fazê-lo sem esforço. Às vezes, um príncipe tem muita dificuldade em subjugar um rebelde, que encontrou meios para se fortalecer e se tornar poderoso pela quantidade de seguidores. Mas não é assim com Deus. Não há fortaleza que sirva de defesa contra o poder de Deus. Embora mãos se unam, mãos e mãos de vastas multidões dos inimigos de Deus se combinem e se associem, serão facilmente desfeitos, feitos em pedaços.
São como grandes montões de palha dispersos por um vendaval, ou grande quantidade de restolho seco diante de chamas vorazes. Achamos difícil esmagar um verme, será? Um verme é muito fácil de ser esmagado, rastejando no chão. Do mesmo modo é fácil cortarmos ou chamuscarmos uma linha fina pela qual algo se pendura. Assim é fácil para Deus, quando lhe apraz, lançar os inimigos ao inferno. Quem somos nós que pensaríamos permanecer diante dele, cuja terra treme e sua repreensão é diante de quem as pedras são demolidas? Os ímpios merecem ser lançados no inferno, de modo que a justiça divina permanece no caminho. Nunca permanece no caminho. Deus não faz objeção contra a qualquer momento a usar o seu poder para o destruir. Pelo contrário, a justiça clama em alta voz por um castigo infinito dos pecados. Diz a justiça divina sobre a árvore que produz tais uvas de Sodoma: corta-a para que ela ocupe ainda a terra inutilmente. A espada da justiça divina é brandida a todo momento sobre as cabeças dos ímpios. E não é nada senão a mão da misericórdia arbitrária e a mera vontade de Deus que assegura. Os ímpios já estão sob sentença de condenação do inferno. Eles não apenas merecem ser lançados ali, mas a sentença da lei de Deus, a eterna e imutável norma de justiça que Deus fixou entre ele e o gênero humano, é que se levanta contra eles, de forma que já estão destinados ao inferno. Quem crê nele não é condenado. De maneira que todo homem não convertido pertence apropriadamente ao inferno. E para lá ele está destinado a isso. É o lugar que a justiça, a palavra de Deus e a sentença da sua lei inalterável designaram. Os ímpios são objeto dessa mesma raiva e ira de Deus expressa nos tormentos do inferno. E a razão pela qual eles não são lançados no inferno neste momento não é porque Deus, cujo poder eles se submetem, não esteja muito irado para com eles, como ele já está com as criaturas miseráveis atormentadas no inferno, as quais já estão lá sentindo sofrendo a ferocidade da sua ira. Deus está excessivamente mais irado com muitos que hoje estão na terra, sem dúvida com muitos que hoje estão escutando essas palavras, que podem estar tranquilos, muito mais do que está com muitos que agora estão nas chamas do inferno. Não é porque Deus não se lembre da maldade deles e não se ressinta dela, que não solta a mão e os extirpa. Deus não é de um modo geral como eles, embora imagine que seja. A ira de Deus arde contra eles. A condenação não dorme. O inferno está preparado. O fogo está pronto, a fornalha está quente para os receber. As chamas ardem e reluzem. A espada resplandecente está afiada e palha sobre ele. E o inferno abriu a boca sobre ele. O diabo está pronto para se lançar sobre eles e agarrá-los como algo que lhe pertence no momento em que Deus o permitir. Eles lhe pertencem. Têm as almas em sua posse e estão debaixo do seu domínio. A Escritura retrata que são bens dele. Os demônios os observam, sempre estão junto deles, à mão direita, esperando por eles como ave dos leões famintos, que veem a presa e esperam possuí-la, mas que por um momento são mantidos afastados. Se Deus retirasse a mão pela qual eles são contidos, num momento eles voariam sobre as pobres almas. A antiga serpente escancara a boca para eles. O inferno abre a boca larga para os receber. E se Deus o permitisse, eles imediatamente seriam tragados e perdidos. Há nas almas dos ímpios esses princípios infernais e reinantes, que algo que se acenderia e se inflamaria pelo fogo do inferno se não fosse pela restrição de Deus. Há posto na natureza dos homens carnais um fundamento para os tormentos do inferno. Existem esses princípios corruptos em poder reinante sobre eles e em plena possessão deles, que são sementes do fogo do inferno. Esses princípios são ativos e poderosos, excedendo em violência em sua natureza.
E se não fosse a mão concededora de Deus, tais princípios logo se manifestariam, arderiam segundo as mesmas corrupções, a mesma inimizade no coração das almas condenadas no inferno, e produziriam os mesmos tormentos como produz neles. Na Escritura, a alma do ímpio é comparada ao mar bravo. Atualmente, Deus contém a maldade deles pelo seu poder grandioso, como ele faz com as ondas furiosas do mar bravo, dizendo: até aqui irás, e não passarás. Mas se Deus retirasse esse poder contentor, tal mar levaria tudo que estivesse pela frente. Os pecadores são a ruína e a miséria da alma. O pecado é a ruína e a miséria de toda a alma. É destrutivo por natureza. E se Deus o deixasse sem restrição, nada mais seria necessário para tomar a alma totalmente miserável. A corrupção do coração do homem é imoderada e sem limites em sua fúria. E enquanto os ímpios morarem aqui, é como fogo represado pelas restrições de Deus. Ao passo que, se fosse deixado solto, incendiaria o curso da natureza. Como o coração é a fossa do pecado, assim, se o pecado não fosse contido, transformaria imediatamente a alma num forno ardente, numa fornalha de fogo e enxofre. Nem por um momento há segurança para os ímpios, pois eles não podem prever sua morte. Não há segurança para o homem natural, que hoje tem saúde e não vê porque deveria agora sair imediatamente do mundo. E através de qualquer acidente, não havendo perigo visível sob qualquer aspecto em suas circunstâncias. A múltipla e ininterrupta experiência do mundo em todos os séculos mostram que esta não é evidência de que o homem não está na beira da eternidade e que o próximo passo não será no outro mundo. A invisível e não premeditada forma das pessoas saírem do mundo são inumeráveis e inconcebíveis. Os homens não convertidos andam sob a cova do inferno, numa cobertura podre, como casca de ovo, havendo incontáveis lugares fracos nessa cobertura que não suportarão o peso. E tais lugares não são visíveis. As setas da morte voam invisíveis ao meio-dia. A visão mais aguçada não as pode discernir. Deus tem tantas maneiras inescrutáveis e diferentes de tirar os ímpios do mundo e Deus enviar ao inferno, que não há nada que indique que Deus tenha necessidade de estar às custas de um milagre ou de sair do curso ordinário da sua providência para a qualquer momento destruir o ímpio. Todos os meios que há para os pecadores saírem do mundo estão nas mãos de Deus e estão de tal maneira universal e absolutamente sujeitos ao seu poder e determinação que não depende nem da mera vontade de Deus se os pecadores vão a qualquer momento para o inferno, mais do que se nunca fosse usado ou estivesse relacionado com o caso. A prudência e cuidado dos homens naturais em preservar a própria vida ou cuidar dos outros para os preservar não lhes garante um momento sequer. Para isso, a providência divina e a experiência universal também dão testemunho. Há evidência clara de que a própria sabedoria dos homens não é garantia de livramento da morte. Se fosse, veríamos a diferença entre os sábios e os prudentes do mundo e outros com respeito à propensão à morte prematura e inesperada. Mas como é de fato? E como morre o sábio, assim morre o tolo. Os esforços e maquinações que todos os ímpios usam para escapar do inferno, enquanto continuam rejeitando a Cristo e assim permanecem ímpios, nem por um momento os livra do inferno. Quase todo homem natural que ouve falar do inferno exalta-se de que escapará dele. Ele depende de si para a segurança própria. Ele se gloria do que faz ou que pretende fazer. Toda pessoa projeta meios na mente sobre como evitar a condenação no inferno. Se gaba de ter maquinado bem para si que suas manobras não falharão. Eles ouvem de fato que há poucos que se salvam, e que a maioria dos homens que morreram antes foram ao inferno. Mas cada um imagina que dispõe dos melhores meios para sua própria fuga do que os outros. Ele não pretende ir àquele lugar de tormento. Ele fala para ele mesmo que pretende ser eficiente em seus cuidados e engendrar meios para não fracassar.
Mas os tolos filhos dos homens se iludem miseravelmente em seus esquemas e na confiança da própria força e sabedoria. Andam confiando em nada mais que a sombra. Muitos daqueles que antes viviam por meio da graça e que hoje estão mortos, foram indubitavelmente para o inferno. Não porque eles não eram mais sábios quanto os que vivem agora. Não porque eles não projetaram meios para garantir a sua fuga. Se pudéssemos falar com eles agora e perguntar a eles, um por um, se eles algum dia esperavam, quando vivos, que ouviam falar do inferno, ser objetos dessa miséria, nós, sem dúvida, ouviríamos uma resposta mais ou menos assim: não, nunca quis vir para cá. Tinha engendrado muitas outras maneiras em minha mente de me livrar disso. Pensei que tinha planejado bem. Pensei que meu esquema fosse bom. Pretendi ser eficiente em meu cuidado, mas me sobreveio inesperadamente. Não olhei para essa situação naquela época dessa maneira. Veio como um ladrão. A morte me burlou. A ira de Deus foi muito rápida para mim. Maldita tolice minha. Eu me gabava e me iludia com sonhos vãos do que faria no mundo, do que faria no outro mundo. Enquanto eu falava, paz e segurança, me sobreveio súbita destruição. Deus se sujeitou a si mesmo sem obrigação sobre qualquer promessa, manter o homem natural fora do inferno por um momento. Deus seguramente não fez promessa de vida eterna, ou de libertação, ou de preservação da morte eterna, mas o que está contido no conceito da graça, as promessas que foram dadas em Cristo, e cujas promessas são baseadas em sim e amém. Mas certamente eles não têm interesse nas promessas do conceito da graça, pois não são filhos do conceito, mas creem em nenhuma das promessas e não têm interesse. Não creem pelo mediador do conceito. De forma que, por mais que alguns imaginem e projetem acerca das promessas feitas aos homens naturais, que buscam e interpelam sinceramente, está claro e manifesto que todo o esforço que o homem natural faz em religião, e por mais que toda a oração que se faça até que se creia em Cristo, não está de forma alguma sob a obrigação de Deus guardá-lo da destruição eterna. De maneira que é assim que os homens naturais são segurados na mão de Deus, acima da cova do inferno. Eles mereceram o inferno e incandescente e já estão sentenciados. Deus é horrivelmente provocado. Sua ira contra eles é tão grande quanto os que de fato sofrem a execução da ferocidade da sua ira no inferno. E eles não fizeram nada para, pelo menos, aplacar ou enfraquecer sua ira. Nem está Deus no mínimo sujeito por promessa, guardá-los um momento sequer. O diabo espera por eles, o inferno escancara a boca para eles. As chamas se juntam e flamejam sobre eles, e de bom grado os agarram e os engolfam. O fogo contido nos seus corações se debate para encandecer. Eles não têm interesse em um mediador. Não há meios de alcance que lhes possa servir de segurança. Em suma, eles não têm refúgio, nada que se agarrar. Tudo que os preserva a cada momento é a mera vontade arbitrária e a misericórdia não obrigatória e não ligada ao conceito de um Deus irado. A aplicação desse assunto medonho serve para despertar as pessoas não convertidas que estão ouvindo isso. O que você ouviu é a situação de todo aquele que está fora de Cristo. Esse mundo de miséria, esse lago de enxofre ardente está estendido amplamente sobre você. Há o terrível inferno de chamas ardentes da ira de Deus. Há a boca abertamente escancarada do inferno. Você não tem nada sobre o que se firmar, nem algo a que se agarrar. Não há nada entre você e o inferno, exceto o ar. É somente o poder e a mera vontade de Deus que o segura. Você provavelmente não sente. Você descobre que é mantido do lado de fora do inferno,
mas não vê a mão de Deus nisso. Você olha outras coisas para o bom estado de sua constituição física, o cuidado de sua vida e os meios que você usa para a preservação própria. Mas na realidade essas coisas não são nada. Se Deus retirasse a mão, tais coisas não seriam de nenhuma valia para o impedir de cair mais do que o artênio que sustenta a pessoa que fica suspensa nele. Sua maldade o torna tão pesado como o chumbo, e com a tendência a ir para baixo com um grande impulso, de pressão em direção ao inferno. Se Deus o deixasse, você imediatamente afundaria e rapidamente desceria e mergulharia no golfo sem fundo. Sua constituição saudável, seu cuidado e prudência, a melhor maquinação e toda a sua justiça não teriam mais influência para o sustentar e manter do lado de fora do inferno do que teria uma teia de aranha para deter uma pedra que cai. Não fora pelo prazer soberano de Deus, a terra não o suportaria por um momento, pois você é um fardo. A criação geme com você. A criatura está sujeita espontaneamente à escravidão da corrupção. O sol não brilha de boa vontade sobre você para lhe dar a luz, a fim de você servir o pecado e Satanás. Não é de boa vontade que a terra produz suas safras para você satisfazer suas concupiscências e ser o palco para a sua maldade ser representada. O ar não o serve de boa vontade de respiração para manter a chama da vida em seus órgãos vitais, enquanto você gasta a vida servindo os inimigos de Deus. As criaturas de Deus são boas e foram feitas para que os homens o servissem, e não prontamente para servirem de outro propósito e gemerem quando são tratados para finalidades tão diretamente contrárias à natureza e ao fim. O mundo o vomitaria, não fora pela soberana vontade de Deus que o sujeitou em esperança. Há as negras nuvens da ira de Deus, pairando diretamente sobre a sua cabeça, cheias de tempestade terrível e grandes em trovão. Não fora pela mão contentedora de Deus, ela vem tesouraria imediatamente sobre você. O prazer soberano de Deus para o presente está no seu vento tempestuoso. Caso contrário, viria com fúria, e destruição viria como um vendaval, e você seria como a palha da ira do verão. A ira de Deus é como grandes águas, que por enquanto estão represadas. Elas aumentam cada vez mais, e sobem cada vez mais, até que haja um escoadouro. Quanto mais tempo o fluxo for detido, mais veloz e poderoso será o seu curso, quando for solto de uma vez. É verdade que o julgamento contra suas más obras até hoje não foi executado. As inundações da vingança de Deus foram retidas, mas a culpa do tempo médio será aumentada de modo constante, e você está diariamente entesourando mais ira. As águas estão permanentemente subindo e se avolumando cada vez mais com força. Não há nada mais que a mera vontade de Deus que segura as águas que estão um pouco dispostas a serem detidas e pressionam implacavelmente para ir adiante. Se Deus tão somente retirasse a mão da comporta do dique, imediatamente as águas jorrariam. As inundações furiosas da ferocidade e ira de Deus avançariam com fúria inconcebível e viriam sobre você com poder onipotente. Se sua força fosse 10.000 vezes maior do que é, sim, se você fosse 10.000 vezes mais forte, ou que mais forte que a força do demônio, mais robusto e mais intrépido do inferno, não haveria nada que resistisse ou suportasse. O arco da ira de Deus está retesado e a seta se ajusta à corda. A justiça direcionada à seta do seu coração e pesa o arco. E não é nada mais do que o mero prazer de Deus, de um Deus virado sem promessa ou obrigação, que impede a seta de um momento ficar encharcada com seu sangue. Assim, todos vocês que nunca tiveram grande mudança de coração, pelo poder grandioso do Espírito de Deus em suas almas, que nunca nasceram de novo, que nunca foram feitos novas criaturas, e ressuscitaram dos mortos no pecado, para um estado de nova luz e vida, nunca antes completamente experimentadas,
estão nas mãos de um Deus irado. Ainda que você tenha reformado a vida em muitas coisas, tenha feito afetos religiosos e guardado uma forma de religião em sua família e na casa de Deus, não é nada mais que a mera vontade de Deus que o impede de ser, nesse momento, tragado pela destruição perpétua. Ainda que você não esteja convencido da verdade que ouve, logo ficará convencido completamente dela. Os que se foram e estavam em circunstâncias iguais a você, veem que assim foi que aconteceu com eles, pois a destruição veio de repente sobre a maioria deles. Quando não esperavam nada disso e diziam, paz e segurança. Agora eles veem que essas coisas das quais eles dependiam para ter paz e segurança eram nada mais que o ar tênue e sombras vazias. O Deus que o segura acima da cova do inferno, muito semelhante à pessoa que segura uma aranha ou algum inseto repugnante acima do fogo, o detesta e é horrivelmente provocado. Sua ira por você arde como fogo. Ele olha você como merecedor de nada mais que ser lançado no fogo. Ele é de olhos puríssimos para ter que suportar-lhe o seu campo de visão. Você é 10.000 vezes mais abominável aos olhos de Deus que a serpente venenosa mais odiosa aos nossos olhos. Você ofendeu infinitamente mais que um rebelde teimoso que tenha ofendido um príncipe. Contudo, não é nada mais que a sua mão que o impede de cair no fogo a todo momento. Há nada mais que isso deve ser atribuído ao fato de você não ter ido para o inferno ontem à noite, de ter acordado outra vez nesse mundo, depois de ter fechado os olhos para dormir. Não há outra razão a ser dada porque você não caiu no inferno desde que levantou de manhã, senão a mão de Deus que o sustentou. Não há outra razão a ser dada porque você não foi para o inferno, visto que você se sentou aqui na frente para ouvir essas palavras, e provocou seus olhos puros pela maneira má e pecadora de assistir a essa pregação. Nada mais será apresentado como razão porque você nesse exato momento não caiu no inferno. Ó pecador, considere o perigo tremendo em que você está. É uma grande fornalha de ira, uma cova larga e sem fundo, cheia de fogo da ira sobre a qual você é segurado na mão desse Deus cuja ira é provocada e insensada tanto contra você como contra muitos dos condenados do inferno. Você está pendurado por uma linha fina, com as chamas da ira divina flamejando ao redor e prontas para a cada momento chamuscá-lo e queimá-lo em paz. Você não se interessa por um mediador, por nada que se agarrar para se salvar. Nada para evitar as chamas da ira, pois não há nada de seu, nada que você já tenha feito, nada que possa fazer para induzir Deus a poupá-lo por um momento sequer. Considere mais particularmente estes itens. De quem é a ira? A ira é do Deus infinito. Se fosse só a ira do homem, ainda que fosse do príncipe mais potente, seria comparativamente pequena. A ira dos reis é muito tremenda, sobretudo de monarcas absolutos que têm as posses e vidas dos seus súditos inteiramente em seu poder e a seu dispor e vontade. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. O súdito que muito enfurece um príncipe arbitrário está sujeito a sofrer os tormentos mais extremos que a astúcia humana pode engendrar ou o poder humano infligir. Mas os maiores potentados da terra, em sua extrema majestade e força, e quando revestidos de seus mais sublimes terrores, são apenas vermes do pó, fracos e desprezíveis em comparação ao grande, todo-poderoso Criador e Rei do céu e da terra. Mas é pouco o que podem fazer, quando muito enfurecidos e quando mostram o extremo da fúria. Todos os reis da terra perante Deus são como gafanhotos. Eles são como nada, não são nada e menos que nada. Tanto o seu amor como o seu ódio será menosprezado.
A ira do grande rei dos reis é muito mais terrível que a dele, assim como a sua majestade é maior. E digo-vos, amigo meu, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. É a ferocidade da sua ira a qual você é exposto. Lemos muitas vezes sobre a ira de Deus, como em Isaías. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. E em muitos outros lugares, Apocalipse, lemos: o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. As palavras são excessivamente terríveis. Se apenas fosse dito a ira de Deus, tais palavras já seriam implicado aquilo que é infinitamente terrível. Mas é o furor da ira de Deus. O furor de Deus, a ferocidade de Jeová. Quão terrível deve ser isso? Quem pode dizer ou conceber o que tais expressões carregam em si? Mas também é o furor e a ira do Deus Todo-Poderoso. Como se houvesse grande manifestação do seu poder naquilo que a ferocidade da sua ira infligisse. Como se a onipotência estivesse tão enfurecida e manifesta como os homens habitualmente estão, para mostrar a força na ferocidade da sua ira. Qual será a consequência? O que será do pobre verme que a sofrerá, cujas mãos podem ser fortes e cujo coração pode suportar? A que profundidade terrível, inexprimível e inconcebível de miséria a pobre criatura tem que se afundar, a qual será objeto disso tudo? Você que está escutando isso, que ainda permanece no estado de não regeneração, não convertido, considere que o fato de Deus executar a ferocidade da sua ira implica em que Ele infligirá a ira sem piedade. Quando Deus olhar para a extremidade inefável do seu caso, ver que o seu tormento será tão imensamente desproporcional à sua força, ver como sua pobre alma é esmagada e cai gradativamente como em obscuridade infinita, Ele não terá compaixão de você. Ele não reprimirá a execução da sua ira, ou pelo menos aliviará a sua mão. Não haverá moderação ou misericórdia. Nem Deus afrouxará seu vento tempestuoso. Ele não terá consideração por seu bem-estar, nem será cuidadoso para que você não sofra muito ou outro sentido, senão somente naquele que você não sofra além do que a rígida justiça requer. Nada será retido por ser muito difícil de você suportar. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Hoje Deus está pronto para ter pena de você. Este é o dia da misericórdia. Hoje você pode clamar com um pouco ânimo para obter misericórdia. Mas assim que o dia da misericórdia passar, seus mais lamentáveis e dolorosos clamores e gritos agudos serão todos em vão. Você estará completamente perdido e será lançado da presença de Deus sem consideração por seu bem-estar. Deus não terá outra finalidade para você senão sofrer a miséria. Você permanecerá continuamente para esse fim, pois será um vaso de ira provido para a destruição, não havendo outro uso para esse vaso, senão ser cheio de ira. Deus estará tão longe de ter pena de você, quanto você clamar por Ele. Que está escrito que Ele só rirá e zombará de você. Que terríveis são essas palavras, que são as palavras do grande Deus. Eu os pisei na minha ira, eu os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Talvez seja impossível conceber palavras que tragam em si maiores manifestações do que essas três coisas:
quais sejam desprezo, ódio e ferocidade de indignação. Se você clamar a Deus para ter pena de você, Ele estará bem longe de ter pena de você, e em seu caso doloroso, ou lhe mostrará a menor consideração a seu favor. Em vez de consideração ou favor, Ele só o pisará sobre os seus pés. Embora Ele saiba que você não pode aguentar o peso da onipotência que o pisa, não levará isso em conta, pois Ele o esmagará debaixo dos pés sem misericórdia. Ele esmagará seu sangue, fazendo-o jorrar, ação que lhe borrifará as vestes e lhe manchará toda a vestimenta. Ele não só o odiará, mas o terá em desprezo extremo. Não haverá lugar julgado adequado para você, senão debaixo dos pés dele, para ser pisado como o lodo das ruas. A miséria a qual você está exposto é a que Deus infligirá para tal propósito, a fim de que ele manifeste qual é a ira de Jeová. Deus o tinha em seu coração para mostrar a anjos e homens quão excelente é o seu amor e quão terrível é a sua ira. Às vezes, os reis terrenos tinham vontade de mostrar quão terrível era a ira que possuíam através dos castigos extremos que executavam nas pessoas que os provocavam. Nabucodonosor, o monarca poderoso e altivo do Império Caldeu, estava disposto a mostrar sua ira quando se enfureceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Consequentemente, deu ordens para que a flamejasse a fornalha ardente, que a flamejante fornalha ardente fosse aquecida 7 vezes mais. Não há como duvidar que foi elevada ao seu grau extremo de ferocidade que a capacidade humana podia levar. Mas o grande Deus também está propenso a mostrar sua ira e magnificar sua majestade terrível, poder grandioso, nos sofrimentos extremos dos seus inimigos. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Vendo que esse é o seu desígnio e que ele determinou até mostrar quão terríveis são a ira desenfreada, a fúria e a ferocidade de Jeová, ele a colocará em execução. Haverá algo realizado e feito que será terrível como uma testemunha. Quando o grande e irado Deus tivesse levantado e executado sua vingança medonha sobre o pobre pecador, e o miserável estiver sofrendo o peso e poder infinito de sua indignação, então Deus chamará o universo inteiro para ver a majestade terrível e poder grandioso. E os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi, vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Assim sucederá com você, que é um não convertido, se continuar dessa forma. O poder infinito, a majestade e a terribilidade do Deus onipotente serão magnificados em você, na força inefável de tormento. Você será atormentado na presença dos anjos santos e na presença do Cordeiro. Quando você estiver nesse estado de sofrimento, os habitantes gloriosos do céu se apresentarão e olharão o espetáculo terrível para que possam ver a ira e a ferocidade do Todo-Poderoso. Quando ouvirem, eles cairão e adorarão esse grande poder e majestade. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. É ira perpétua a ira de Deus. Seria terrível sofrer essa ferocidade e ira do Deus Todo-Poderoso por um momento.
mas você a terá que sofrer por toda a eternidade. Não haverá fim para essa miséria horrível e intensa. Quando você olha para frente, verá uma longa eternidade, uma duração ilimitada diante de você, que tragará seus pensamentos e pasmará sua alma. Você se desesperará por jamais ter libertação, fim, mitigação e descanso. Você saberá que tem de gastar longas eras, milhões de eras, em luta, em conflito com essa vingança impiedosa e todo-poderosa. Então, quando tantas eras tiverem passado por você, dessa maneira você saberá que tudo é senão um ponto para o que ainda resta, de forma que seu castigo realmente será infinito. Quem pode expressar qual é o estado da alma em tais circunstâncias? Tudo o que podemos dizer sobre isso nos dá senão uma representação muito fraca. É inexprimível e inconcebível, pois quem conhece o poder da ira de Deus? Quão terrível é a condição dos que estão diariamente e a toda hora em perigo dessa grande ira e miséria infinita. Mas esse é o caso lúgubre de todo indivíduo dessa hora que estão escutando isso, que não nasceu de novo. Pouco importando quão moral e rígido, sóbrio e religioso ele seja. Se você pudesse considerar isso, quer seja jovem ou velho, há razão para pensar que há muitos que estão nesta hora escutando isso, ouvindo, que serão objeto dessa mesma miséria por toda a eternidade. Não sabemos quem são, ou em que lugar estão, ou em que casa, em que lugar, ou que pensamentos estão tendo agora. Pode ser que agora estejam tranquilos, ouvindo todas essas palavras sem muita perturbação, gabando-se ou rindo-se de que não são eles tais indivíduos, e prometendo para si mesmos que escaparão, ou que Deus não existe e essas coisas todas. Se soubéssemos que houvesse um só indivíduo escutando isso, agora mesmo, que seria objeto dessa miséria, quão terrível coisa seria pensar. Se soubéssemos quem era, que visão terrível seria ver tal pessoa. Como seria grandioso ver todos os demais que estão ouvindo isso elevar um clamor lamentável e amargo sobre tal indivíduo. Mas, meu Deus, em vez de um, quantos se lembrarão desse discurso no inferno? Não seria de admirar se alguns dos que estão ouvindo isso agora não venham a estar no inferno em muito pouco tempo, antes mesmo que este dia acabe. Não seria de admirar se algumas pessoas que hoje se sentam por aí, nos bancos, em casa, nos assentos, ou vendo a televisão, com saúde, tranquilos e seguros, venham a estar lá antes da manhã seguinte. Essas pessoas que enfim continuam em condição natural, que poderiam ficar fora e mais longe do inferno, estarão lá em pouco tempo. Sua condenação não dorme, virá rapidamente e com toda a probabilidade, muito de repente, a muitos de vocês. Você tem razão em desejar saber porque já não está no inferno. Esse é o caso de alguns indivíduos que vocês viram e conheceram, que nunca mereceram o inferno mais que você, e que antes pareceram ter mais probabilidade de hoje de estarem vivos do que você. O caso deles não tem esperança. Eles estão chorando a miséria extrema e total desespero. Mas aqui você está na terra dos vivos e na frente de uma pregação das coisas de Deus, tendo a oportunidade de obter salvação. O que essas pobres almas condenadas e desesperadas não dariam hoje pela oportunidade de ter um dia como esse que você está tendo, desfrutando? Hoje você tem a oportunidade extraordinária, o dia no qual Cristo abriu escancaradamente a porta da misericórdia, chamando e chorando em alta voz pelos pobres pecadores. O dia em que muitos se reúnem a Ele e fazem força para entrar no reino de Deus. Muitos estão vindo diariamente do leste, oeste, norte e sul. Muitos que estavam na mesma condição miserável que você está hoje, agora estão num estado feliz, com o coração cheio de amor por Ele
que os amou e os lavou dos seus pecados no seu sangue, regozijando-se na esperança da glória de Deus. Quão terrível será ser deixado para trás em tal dia? Ver tantos outros festejando enquanto você está lamuriando e perecendo. Ver tantos se alegrando e cantando de coração, enquanto você tem motivo para se lamentar de tristeza de coração e uivar de vexação de espírito. Como você pode descansar um momento sequer em tal condição? Sua alma não é tão preciosa quanto as almas do povo onde eles estão se reunindo a cada dia para Cristo? Não há muitos aqui que há muito tempo viveram no mundo até que hoje não nasceram de novo? Assim, são estrangeiros da comunidade de Israel e nada têm feito desde que viveram, senão entoserar a ira contra o dia da ira? Senhores, seu caso de modo especial é extremamente perigoso. Sua culpa e dureza de coração são extremamente grandes. Não veem como as pessoas da sua idade são ignoradas e esquecidas na atual dispensação extraordinária e maravilhosa da misericórdia de Deus? Vocês tiveram a necessidade de considerar e despertar completamente do sono. Vocês não podem suportar a ferocidade e a ira do Deus infinito. Vocês, moças e rapazes, negligenciarão esta ocasião preciosa que hoje desfrutam, quando tantos outros da sua idade estão renunciando todas as vaidades juvenis e se reunindo a Cristo? Hoje vocês têm uma extraordinária oportunidade, mas se negligenciarem isso, logo sucederá com vocês o que sucedeu a essas pessoas que gastaram todos os dias preciosos da mocidade no pecado e hoje estão em tal situação terrível de cegueira e dureza. E vocês, crianças, que não se converteram, não sabem que estão descendo para o inferno a fim de suportar a ira terrível daquele Deus que hoje está irado com vocês dia e noite? Vocês ficarão satisfeitos em ver os filhos do diabo, de ser filhos do diabo, quanto tantas outras crianças na terra são convertidas e se tornam filhos santos e felizes do Rei dos Reis? É que todos aqueles que ainda estão fora de Cristo e dependurados sobre a cova do inferno, quer sejam velhos ou velhas, quer sejam pessoas de meia idade ou jovens ou criancinhas, agora prestem atenção à sublime chamada da palavra e providência de Deus. Esse ano é o ano aceitável do Senhor, dia de tão grande favor para alguns, será indubitavelmente dia de tão notável vingança para outros. O coração dos homens endurece e a culpa aumenta rapidamente em dia semelhante a este, e eles negligenciam a alma. Nunca houve tão grande perigo de tais pessoas se entregarem à dureza de coração e cegueira de mente. Deus parece estar recolhendo seus eleitos apressadamente de todas as partes da terra. Provavelmente a maior parte das pessoas adultas que serão salvas será recolhida agora em pouco tempo, como foi no grande derramamento do Espírito sobre os judeus nos dias dos apóstolos, quando a eleição estará em vigor e o restante será cego. Se esse for o seu caso, você amaldiçoará esse dia eternamente, assim como o dia em que nasceu, para ver tal ocasião do derramamento do Espírito de Deus, e desejará ter morrido e ido para o inferno antes de tê-lo visto. Não há como duvidar que hoje o machado está, como estava nos dias de João Batista, posto de maneira extraordinária à raiz das árvores, para que toda árvore que não produz bons frutos seja cortada e lançada no fogo. Portanto, todo aquele que está fora de Cristo agora se desperte e fuja da ira futura. A ira do Deus Todo-Poderoso está pendendo agora indubitavelmente sobre grande parte dos que estão ouvindo isso. Que todos fujam de Sodoma. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças.